Hoje o QuickCast vai ser de frente com dois estrategistas, Danilo Cavalcante e Elias Rosendo. A gente vai entrar em toda a estrutura do projeto deles e entender como eles pensam e executam. Eles têm uma linguagem muito peculiar e uma forma totalmente de enxergar o digital. Até porque as referências de comunicação deles não vêm apenas do marketing, sim do que eles consomem: literatura, cinema, música, filosofia e história. Se você não souber o que é bonito e não tiver repertório, você vai acabar caindo na mesmice do mercado também. Então, por exemplo, se eu quero referenciar algo que o Martin Scorsese já fez, ou então algo que o Hitchcock já fez, e você não tem nenhuma capacidade visual de ter enxergado isso já antes, você vai ficar voando, entendeu? Então já deu pra perceber que esse papo vai ser totalmente diferente. Sejam bem-vindos, Danilo Cavalcante e Elias Rosendo. Diretamente da terra dos altos coqueiros. Vamos lá. Serra Talhada, capital do Chachado. Olha aí, Pernambuco! Pernambuco, espero que seja muito proveitoso o papo de hoje. Simbora. Inclusive no almoço já deu pra perceber que vocês têm um olhar muito peculiar em relação ao mercado digital, né? E a gente quer entender um pouco sobre isso, então pra gente saber da onde veio toda essa visão totalmente estratégica e diferente, esse olhar mais clínico, como a visão, essa trajetória, né, individual de cada um de vocês influenciou pra esse olhar que vocês têm hoje sobre o digital. Nós viemos, né, de uma esfera cultural que não é a do marketing, né? Eu acho que esse é um caminho bom para a gente começar a nossa conversa. Total. A minha formação, por exemplo, acadêmica, é em história. A minha formação pessoal, não é? Então, ela ocorre com a história, com a filosofia, com literatura, com teoria política. E tudo isso junto, nessa massa, me levou até onde nós estamos aqui hoje. Como você colocou, a gente não costuma seguir os frameworks, as regras que são colocadas aí como se fossem assim universais impostas pelo mercado. A gente descobriu um jeito próprio de fazer o marketing sem desrespeitar aqueles padrões que funcionam, mas também fazendo algo personalizado a partir daquilo que nós acreditamos como o que é certo e, sobretudo, que gera resultado. Perfeito. Exato, e a nossa formação, como mesmo o Danilo falou, passa muito pelas humanidades. E, consequentemente, falar de humanidades é falar de gente e falar de marketing. Uhum. Então, é inevitável você, de alguma forma, não tirar proveito de algo artístico quando você consome tanta arte voltada para o marketing. Então, quando eu comecei a cursar Direito, eu já era um leitor dos clássicos, digamos assim, da literatura, como muitos falam. Mas, antes disso, também já era uma pessoa que consumia muito cinema. E, querendo ou não, isso desemboca na forma que você possibilita soluções criativas para os seus clientes no marketing digital, onde, dentro desses frameworks prontos, as pessoas estão muito viciadas no que funciona e no que não funciona apenas pelo teste A, pelo teste B e não pela formação humana em si. Uhum. Então, eu acho que a forma de ver marketing através de literatura, através de arte em si, e principalmente, eu acho que através de gente, de comportamento humano, é uma diferença que, colocada no mercado, você só consegue ver através das soluções que você pratica. Não é muito mais tangível do que falar, entendeu? Então, eu acho que é mais através do resultado. Por isso que, quando tu mesmo falou, né, no início, conversando sobre resultado, a gente começa a perceber que marketing, enquanto linguagem universal, passa, querendo ou não, pelo conhecimento de pessoas. E eu acho que a gente, no nosso universo criativo, tende a buscar cada vez mais isso, pessoas, como um objeto de estudo, quase antropológico mesmo. Essa é uma síntese da Gênesis, né? Na nossa empresa, nós enxergamos o marketing a partir do ser humano e não do dinheiro. E isso aí termina fazendo toda a diferença. Total. Que legal. Vocês comentaram que passaram por uma transição de carreira abrupta, né? Então conta pra gente o que é que estava acontecendo nesse momento, quais são os dilemas que vocês enfrentaram para dar esse passo. Eu acho que, antes de tudo, eu posso dizer o seguinte, fazer aqui só um parênteses, tá? Nós não combinamos isso, não falei nada para eles, mas um parênteses de que tudo que eu falarei aqui será de minha inteira responsabilidade, tá? Não quero que ninguém aqui se envolva nas coisas que eu passei na minha vida, mas é um preâmbulo que eu posso dizer que é importante, porque alguns eventos da minha vida me trouxeram até aqui. E o evento principal é que eu basicamente tinha uma trajetória profissional muito protocolar. Eu entrei na graduação em História e eu vinha me formando para ser um mestre em História, um doutor em História. Eu já tinha toda uma trilha acadêmica pré-definida. Eu já tinha um mestrado que eu iria seguir na Universidade Federal de Pernambuco. Eu ia fazer um doutorado em Oxford, na Inglaterra. Voltaria para o Brasil para fazer um concurso e por aí vai. Segui a carreira protocolar. Acontece que eu passei por uma série de perseguições acadêmicas, onde pessoas que discordavam da minha visão do mundo, eu parto de uma perspectiva mais conservadora, posso dizer assim, cristã, e, portanto, é uma visão que vai muito fora da bolha que se vê hoje no universo acadêmico. Qual é o estereótipo do historiador? Ele vai ser ateu,
vai ser comunista e vai usar um tipo de droga aí que eu não vou nem mencionar aqui o nome, né? E eu fugia desse protocolo. O meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, meu jeito de pensar, principalmente, era muito diferente daquele ambiente. Naquele momento, eu já produzia conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo de maneira de até que cômica, posso dizer assim, porque quando eu tinha 13 anos, isso é, em 2011, o meu time, o glorioso Esporte Clube do Recife, havia subido para a primeira divisão. E naquela ocasião, eu criei uma página, uma fanpage no Facebook, querido Facebook. Nessa página, eu convidei alguns amigos que eram dos times rivais para curtirem a página, né? Não tinha a opção seguir, tinha a opção curtir. Nesse momento, foi quando, passado aquele período de euforia, eu disse, rapaz, dá para escrever aqui, né? Dá para publicar imagem. Aquilo me levou a conhecer mais sobre texto, já gostava muito de gramática, gostava de pesquisar. Comecei a pesquisar a história do time. O tempo foi passando, eu fui tendo outros gostos, me tornei roqueiro adolescente, né? Mais pra frente, eu criei uma página, no ano que eu passei na universidade, em 2016, para falar de história, para falar de filosofia, para falar de política e outros temas que eram do meu interesse. Tudo isso eu estou dizendo por quê? Na internet, eu experimentei o que é a liberdade. Eu acho que esse foi o ponto determinante para que eu optasse por seguir uma carreira no digital. Quando eu vi que não haveria espaço acadêmico para mim, eu disse, onde é que eu vou poder falar o que eu penso e, sobretudo, acho que era o que mais me incomodava, onde é que eu posso encontrar um ambiente em que as pessoas virão se tornar minhas alunas por pura e espontânea vontade, por amor ao conhecimento. E foi na internet que eu disse, rapaz, eu já estou num ambiente adequado para poder fazer isso. Dali para frente, então, isso pelos vídeos de 2018 para 2019, foi quando eu realmente decidi profissionalizar. Em resumo, foi isso que me trouxe. Caramba! E já no meu caso, é um caminho, acho que mais ou menos comum diante do que o brasileiro busca, né? Eu era um cara que estava ali no ensino médio sem saber o que ia fazer da minha vida, só que eu tinha uma propensão muito grande a ter uma mente para fazer nutrição. Porque naquela época eu estava inserido no mundo do bodybuilding, do fisiculturismo, e achava aquilo fantástico. Então, tudo que vocês consumiram de 15 anos para trás, eu estava ali, um adolescentezinho, consumindo, buscando referências, e eu disse, olha, eu vou fazer nutrição ou direito. Por quê? Gostava muito de escrever, gostava muito de falar, e ao mesmo tempo pensava que aquilo seria algo que daria mais lucro no futuro por conta dos concursos públicos. Resultado, eu consegui a aprovação em Direito e também consegui a aprovação em Nutrição. Só que na época o mais cômodo para mim era estar em Direito e eu fui para Direito, porque eu estava com bolsa e estava na minha cidade, Natal, Serra Talhada. Fiz Direito, me formei, fiz pós-graduação, só que durante o processo de se tornar advogado, que eu já estava inserido no meio jurídico basicamente desde a época de estágio, eu percebi que aquilo não era o que eu queria, advogar de início, né? E a partir dessa perspectiva de ser advogado, o que é que eu vou fazer da minha vida quando a pandemia aconteceu? Um amigo meu, que já estava faturando no digital, falou, Elias, tu precisa ser copywriter. Tu tem que ser copywriter. Eu não sabia o que era copywriter. Eu coloquei, o que é copywriter? E aí foi um momento que eu tive contato com a redação publicitária, foi um momento que eu tive contato com tudo isso. E a partir daquilo, ele falou, tu já faz copy sem saber o que é copy. Porque eu fazia textos como ghostwriter. Fiz textos enquanto ghostwriter para grandes influenciadores fitness. Fiz produtos que eu não sabia que seriam vendidos e depois eu entendi que seriam vendidos como e-books, como eu entendia muito nutrição, em off-label, né? Sem ser realmente um nutricionista. Aquilo tudo para mim era um universo que eu já estava entendendo que poderia ser lucrativo e passei a ser mais perspicaz, digamos assim, com esse universo digital a partir do momento que eu fiz meu primeiro lançamento. E aí foi um momento que, olha, 3 mil para tu fazer um lançamento de ponta a ponta, ué, uma ação como advogado empregado pode dar algo semelhante por mês se eu ficar fazendo várias, então 3 mil trabalhando de casa, eu quero isso. Aí foi a época que eu meio que fiz a transição abrupta. Até hoje eu tenho minha OAB, minha carteira de advogado está aqui intacta, só que eu não advogo mais desde 2020. Em 2021 fiz meu primeiro lançamento, em 2020 eu já fazia textos para a internet de maneira persuasiva e buscando falar sobre o que eu gostava, porque eu também entendi que através da literatura, né, e da solidão de consumir esse tipo de conteúdo, que você poderia ter amizades na internet. E aí eu comecei a produzir conteúdo falando sobre o que eu consumia. Hoje eu não produzo mais, mas na época eu produzi muito sobre livros, sobre cinema, sobre música, sobre cultura no geral. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a fazer minhas primeiras páginas de venda, comecei a estudar através de uma perspectiva menos óbvia o mercado digital.
Porque o caminho você vai para formações ou vai para caminhos que visam basicamente o que a galera tá fazendo lá fora. Eu busquei lá fora muita coisa. Como você aprende a estudar qualquer aspecto de ciências humanas, você começa a entender de pesquisa melhor, né? Então, por essa perspectiva, eu tive uma perspectiva distinta da maioria do mercado brasileiro, porque eu fui buscar no mercado internacional o que estava acontecendo. E aí você busca, quem são os mestres dessa área? Quem são as mentes realmente balizadas e quem são esses experts que tratam do que tratam e por que eles tratam dessa forma? Foi aí que eu fui buscar um caminho um pouco diferente da galera do digital. Porque normalmente o pessoal busca o que os experts estão reproduzindo. Eu queria saber quem estava ensinando esses experts. E aí eu fui buscar a égide do mercado digital norte-americano, por exemplo. Quando você estuda redação publicitária, você vai cair inevitavelmente em muitos publicitários que não são tão falados no mercado brasileiro. Pelo menos nos últimos 2 anos começaram a ser mais falados. E aí foi o momento que eu disse, esse é o caminho que eu quero seguir. E para não ser igual, que já tinha uma espécie de asco com o mercado digital, por conta que eu vinha de fora, eu comecei a me distinguir dessa forma. E aí eu comecei a ser copywriter, conheci Danilo a posteriori e a gente fundou a empresa. Que interessante. É legal perceber que vocês têm esse ponto de contato onde vocês nunca aceitaram estar dentro das caixas que foram sempre impostas, né? Isso faz toda a diferença. Acredito que seja isso que uniu todos esses princípios e valores que vocês têm muito bem estabelecidos, né? Você começou a falar a forma como vocês se encontraram de forma mais profunda. Como é que surgiu esse encontro a partir do momento que vocês olharam um pro outro e falaram... A gente vai ter aqui uma parceria, a gente vai fechar um negócio. E mais, eu acredito que hoje as pessoas, elas tendem a encontrar parceiros que realmente têm esses princípios e valores totalmente inegociáveis. Isso que faz com que eles tenham essa parceria a longo prazo dentro do digital. Se vocês pudessem também trazer, além da forma como vocês se encontraram, critérios que é necessário haver entre um parceiro de negócios para isso se perpetuar. O ano era 2020, eu tinha fundado já a Gênesis, já estava fazendo meus primeiros lançamentos sozinho, então era a famosa urgência, né? Eu aprendi, sempre tem, né? Eu aprendi a gerir tráfego, tinha noção já de design, que inclusive eu sabia Photoshop e também edição de vídeo, porque pelos meus anos já fazendo produção de conteúdo em fanpages do Facebook. Então isso me ajudou muito nesse processo. Fui, digamos assim, tendo um monte de tarefas e eu não estava mais conseguindo dar conta da demanda que vinha surgindo. Quando chega 2021... e que eu decidi agora que eu não apenas me lançaria, mas eu lançaria também outras pessoas, né? Eu já vinha fazendo alguns micro-lançamentos em 2020 com outras pessoas, mas eu ainda, digamos, era o principal expert da minha agência, né? Em 2021, eu comecei a agregar novos projetos cada vez maiores. Em um desses projetos, que era focado na área de literatura, eu precisava de um copy mais especializado. E eu olhei para o mercado e disse, rapaz, quem é que vai saber falar sobre isso aqui? Nessa minha busca, eu abri um processo seletivo na empresa. E eu cheguei a entrevistar e ler o projeto de 25 copywriters. 25 pessoas enviaram para mim uma copy para aquele produto que eu iria lançar. Só que no dia anterior do lançamento, vejam só, eu fazendo tudo sozinho, aquela loucura, me bateu um desespero. Já eram 11 da noite e eu simplesmente não tinha uma cópia aprovada. Eram todas muito ruins, muito genéricas, sofríveis. Assim, um negócio que você via que era Ctrl-C, Ctrl-V, framework prontozinho, não tinha realmente DNA e identidade, sabe? Até que um amigo meu, que inclusive era o expert desse projeto, Matheus Araújo, ele fez, Danilo, eu tenho um aluno meu aqui no curso de literatura que ele poderia... Fala com ele aqui, talvez ele possa ajudar. E aí eu me reuni com ele, era por volta das 11h30 da noite daquele dia, e conversando com ele, ele disse, não, deixa comigo. Quando foi mais ou menos umas 4h30 da manhã, ele me mandou o material, a copy pronta. Eu acordei, peguei o material e disse, rapaz, praticamente não precisa de correções isso aqui. Interessante. Eu vi ali um sangue no olho que eu não vi nos demais, né? Uma proatividade e a disposição. Quando ele começou a trabalhar em outros projetos comigo, né? Focado na área de cinema e até em áreas bem distintivas, na área da saúde, de maternidade, eu disse, eu tenho aqui um perfil de uma pessoa que é diferente. Mas a prova-chave, e ali foi o teste de fogo. Eu estava prestes a casar, mais ou menos ali em agosto de 2021, e eu tinha lançado um clube do filme. Só que, vejam só, eu era um sujeito que eu não tinha muito equilíbrio na hora de trabalhar. Então, eu trabalhava tranquilamente. Eu não falo isso... Eu não sei se é com orgulho, mas aquele Danilo, eu devo muito àquele Danilo, sabe? Eu trabalhava ali, sei lá, umas 14, 15, 16, 17 horas por dia. Num desses momentos, eu fiquei sem voz, de tanto gravar vídeos e por aí vai. E eu fiquei... Ali, eu acho que ali já foi o tal do burnout, né? Algo muito próximo disso. Eu recebi uma recomendação médica de tirar repouso, ficar em repouso. Eu não podia ficar mais levando aquela rotina louca.
Só que eu estava no meio de um lançamento. Elias já tinha feito naquele momento a copy da página, de vendas, de captação e por aí vai. Mas, naquele momento, eu nunca tinha delegado nenhum texto meu para ninguém. Sempre gostei de escrever meus próprios textos, assinar e publicar. Mas naquele dia eu não tinha condições. E eu precisava de 5 textos em uma única noite. Ele estava num churrasco com a família dele. Ele disse, tô no churrasco aqui, mas segura aí que eu vou fazer. Ele foi para casa, largou tudo que estava lá, fez os textos, publiquei os textos engajaram muito bem, tanto é que as pessoas não sabiam que não era eu naquele momento. Foi a única vez na história do meu perfil que eu fiz isso. Mas aí eu disse, não, esse aqui é diferente. Eu encontrei uma pessoa, e naquela época faltava mais ou menos uns 2 meses para eu casar, eu encontrei uma pessoa que eu poderia ir para lua de mel e dizer, esse aqui pode continuar tocando, porque eu sei que ele vai dar conta do recado. Então, pelas ações, muito mais do que pelo que ele falava, eu fui vendo um alinhamento muito forte de valores, né? Proatividade, disposição para o trabalho, compromisso, palavra, tudo isso que eu encaro como algo fundamental e inegociável na minha vida. Eu vi que esse camarada aqui tinha esses atributos. Não é uma declaração de amor, mas é uma declaração de sociedade. Ali eu disse, esse cara tem que ser meu sócio. Que legal, cara. E naquele momento, assim, para falar sendo bem sincero, eu já estava trabalhando em alguns projetos externos. Só que pela primeira vez eu sentia prazer em trabalhar com uma pessoa. Porque, por mais que eu tenha tido satisfação sim em outros projetos, mas naquele momento eu tinha como ter um universo quase ali incompatível. Pô, agora eu consigo conversar com essa pessoa sobre um assunto e ela consegue executar as ideias que eu acho que valem a pena. Pô, isso aqui vai valer a pena, vamos conseguir executar isso dessa forma. Vamos buscar, por exemplo, estabelecer essa solução para esse problema e não essa. Porque eu já estava acostumado a vir dessa escola, né, de marketing que não tinha muito valor diante de uma copy de resposta direta, sabe? Então, naquele instante específico que eu vi uma pessoa que tinha uma veia criativa também muito forte, um universo criativo muito forte, que buscava soluções não tão óbvias para problemas complexos, estamos falando a mesma linguagem. E aí, obviamente, pelo lado pessoal, a gente começou a ver que tínhamos valores muito compatíveis e nos tornamos amigos antes mesmo de ser sócios, quase. Porque eu lembro, não sei se Danilo lembra disso, mas a gente fez uma chamada para conversar sobre esse lançamento, que ele me chamou para participar de última hora, e ele passou 2 horas conversando, e foi conversando sobre coisas que não estavam ligadas diretamente com o lançamento. Conversamos sobre música, conversamos sobre vida, conversamos sobre cinema, conversamos sobre livros, conversamos sobre quadrinhos, que ele, na época, soube que eu gostava muito de quadrinhos. E foi aquela coisa, né? Meio que instantaneamente, deu liga, o time começou a jogar bem. E até hoje estamos aí, né? Eu acho que esse é um fator também muito próprio da nossa empresa, né? A gente entende que dinheiro é importante, a gente quer construir riqueza, podemos dizer assim, mas o fator humano ele é inegociável. Vejam só, eu saí de um ambiente de trabalho que eu iria construir, vejam, eu não tenho nem carteira de trabalho, tá? Só para entenderem assim, mais ou menos como é que eu cheguei aqui. Quando eu decidi que eu iria empreender, e eu tinha a opção de seguir uma carreira tradicional, e eu optei por não ter uma carteira de trabalho, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Se eu souber que eu tenho um travesseiro de uma carteira de trabalho, eu vou esmorecer aqui, eu vou dar aquela fraquejada, eu não vou fazer isso. Não quero ter essa opção, esse conforto, né? Então, quando eu optei por fazer isso, e eu decidi seguir nessa carreira empreendedora, eu pensei assim, quais são as mazelas de uma vida, de uma carreira tradicional que eu teria, mas que eu não quero ter? O que é que eu repudio? Uma coisa que eu tinha muito temor era, como é que deveria ser a vida na sala de professores de uma escola? Onde eu já sofri perseguições, inclusive na época de estágio, né? Eu disse, eu quero um ambiente de trabalho em que eu confie, que eu tenha amizade. E isso é um grande elemento distintivo que eu diria da Gênesis, que é, nós construímos um vínculo de amizade também com aquelas pessoas que nós trabalhamos. Por isso que antes dele ser sócio, a gente se tornou amigo, né? Isso também aconteceu com o André, que é um outro sócio nosso, que entrou depois, a gente pode depois comentar isso melhor, numa etapa muito decisiva da nossa empresa. E antes de todo mundo se tornar sócio, antes éramos amigos e sabíamos que, mais do que um texto escrito num contrato carimbado e, enfim, assinado no cartório, nós já tínhamos o vínculo da palavra. E isso pra gente faz total diferença. Muda tudo, né? Dentro do jogo. Totalmente. Me tira uma dúvida pra gente começar a entrar no conteúdo, assim. Quando vocês se juntaram, as pessoas, elas começam no digital meio que como eu, presa, né? Abraçando tudo. E, geralmente, quando elas se juntam em sociedade, é porque elas querem dar um passo a mais, né? Querem subir o nível da organização e, aí, por isso, agregam uma pessoa com expertise geralmente complementar. No caso de vocês, quando vocês se juntaram, vocês já viam
o que vocês estavam fazendo como negócio, já tratavam 100% como negócio ou foi algo que vocês foram desenvolvendo? Inclusive, se vocês puderem trazer um parâmetro do que é que vocês deixaram de fazer olhando hoje, ou coisas que vocês passaram a fazer à medida que foram se profissionalizando, acho que a gente consegue agregar um valor legal para quem tá ali do outro lado e tá passando por essa transição de, tá, eu preciso levar o jogo a sério agora. Existem conhecimentos universais que você precisa respeitar, podemos dizer assim. A gente, quando começa a empreender, há primeiro uma dificuldade, e essa com certeza vocês já viram em vários lugares, né? Saber separar o que é verba da empresa e o que é a sua própria verba, né? O seu próprio faturamento pessoal e seu pagamento, podemos dizer assim, seu prolabore. Eu tinha, no primeiro momento que eu realmente comecei a faturar algo na internet, vamos lembrar aqui, o meu primeiro infoproduto pessoal foi em 2019. Eu lancei uma imersão em inglês. Eu tinha vindo do intercâmbio na Inglaterra, estava com o inglês muito afiado e tal. Eu lancei uma imersão. Eu quis ensinar inglês da forma com que eu aprendi. Como foi que eu aprendi? Através dos meus interesses pessoais. Então, eu ensinava inglês através do ensino, através da literatura, através da história. Os textos que eu usava eram assim. Então, a desculpa principal era, eu quero falar de história e literatura, mas como? Por meio do inglês. Eu fiz uma imersão com isso. Faturei ali os meus primeiros 4 dígitos, né? Acho que foi cerca de 5 mil reais, 5 mil alguma coisa, com 10 ou foi 11 alunos, né? Muito obrigado a cada um de vocês que acreditaram em mim. Só que, a partir dali, eu disse, opa, tem um chão aqui que eu posso pisar, mas como é que eu cresço? Né? Eu preciso reinvestir aqui, contratar isso e tudo mais. Em um ano, eu cheguei nos tais primeiros 6 dígitos, né? Ou seja, de 2019 para 2020, eu faturei meus primeiros 6 dígitos. Do faturamento para os 6 dígitos, em coisa de 3 meses, eu faturei meus primeiros múltiplos 6 dígitos, isso sozinho. E vejam, eu não era casado ainda. Eu, naquele momento, não tinha a mínima noção empresarial, ainda que eu quisesse ser um empresário, né? E alguns problemas começaram a surgir a partir daí. Um desses problemas foi essa questão, justamente, da organização empresarial, né? Por isso que eu disse, quando você começa a empreender, existem elementos universais que você precisa prestar atenção. Esse foi um elemento que, inicialmente, eu tive dificuldade. E, com isso, eu percebi um primeiro estalo de que eu preciso profissionalizar isso aqui. Há um erro que é muito comum para quem está começando a empreender e ganhar dinheiro sozinho, que é, rapaz, vou contratar alguém, vou colocar fulano, vou ganhar menos dinheiro. Naquele momento eu percebi que não. Se eu encontrar pessoas que têm a mesma gana de trabalho que eu tenho e que têm um conhecimento técnico, na hora de dividir, a gente vai ganhar muito mais, mas trabalhando junto. E esse foi um estalo fundamental para que eu pudesse também incorporar Elias e depois mais para frente André. Esse entendimento de que, unindo potências, e, por exemplo, ele preenchendo lacunas que eu tenho e André também preenchendo, e eu também podendo favorecer eles nesse sentido, no conhecimento que eles não têm, mas eu tenho, unindo forças, o negócio aqui vai crescer. Tanto que, sozinho, eu consegui faturar os múltiplos 6 dígitos, mas quando unimos as forças, é que a gente conseguiu passar dos múltiplos 7 dígitos, né? Que é o que se fala no marketing digital, você faturando ali acima dos 10 milhões de reais. É que no final das contas, de fato, ninguém cresce sozinho, né? E assim, eu percebo que as pessoas, quando elas entram no digital, elas conseguem ter essa virada de chave em relação à mentalidade, como isso só traz benefícios mesmo para a forma como ela enxerga o próprio digital. A gente já recebeu várias pessoas aqui nessa mesa que no começo a gente enxergava o digital como uma fonte de renda extra. Mas a partir do momento que eles tiveram entendimento que eles precisavam criar algo a longo prazo, de uma outra forma, e mudou essa mentalidade, opa, na verdade eu tenho um faturamento aqui que não é de uma renda extra. Eu preciso olhar para esse faturamento como uma empresa, eu preciso olhar para o digital de outra forma, como um negócio, para eu continuar sobrevivendo, me perpetuando nesse mercado. E como essa mudança, ela muda tudo, né? No final das contas, você começa a olhar para a gestão, você começa a olhar para dentro até de você mesmo, e isso faz toda a diferença no final das contas. Uma coisa que eu achei interessante, que eu queria aproveitar e já entrar agora na parte de lançamentos, da forma como vocês trabalham com os experts, porque hoje vocês têm vários cases de sucesso absurdo em nichos muito, assim, específicos também, né? De faturamentos milionários. Olhando para esses experts, vocês trouxeram nos bastidores algo que eu achei super interessante sobre vocês darem muita ênfase na personalidade desse expert. Como vocês identificam isso? Como é que isso funciona na prática? Olha, talvez a maior complexidade do digital é você conseguir ser aquilo que você é diante das câmeras e no offline. Porque o que acontecia muitas vezes eram pessoas que chegavam até nós que tinham uma capacidade absurda no off, mas não conseguiam transpor isso para online. Então, por exemplo, tínhamos experts que chegavam com uma capacidade incrível de persuasão no 1 a 1, mas quando ia ligar uma câmera ou fazer um story, não tinha aquela mesma gana e muitas vezes até o brio de mostrar que ela tinha aquela mesma capacidade no offline.
Então, transpor primeiro a autoridade do off para online é uma coisa que muitas pessoas hoje reclamam e muitas pessoas não sabem como fazer. E quando eu consegui meio que transpor parte dessa autoridade, trazer a linguagem dela enquanto característica própria, da mesma forma que ela tem no off, para a internet também. Porque a pessoa, querendo ou não, é a própria linguagem. Então, essa linguagem é visual, essa linguagem também é verbal, essa linguagem também é oralizada. Até mesmo na escrita, a gente se preocupa se essa pessoa tem um estilo de escrita mais direto, um estilo de escrita um pouco mais floreado, uma pessoa que grava vídeos de maneira X, de maneira Y. E muitas vezes é um processo de anamnese profundo, porque quase uma espécie de caminho de internalização de cada particularidade daquela pessoa que não é somente em aspectos técnicos. Por exemplo, existem pessoas que são experts no nicho X. Nesse nicho X, ela sabe disso e disso e disso. A gente, obviamente, vai imergir nesse nicho X, mas dentro desse nicho, a gente vai ter uma pessoa. E essa pessoa, pra gente, ela tem valores, ela tem gostos, ela tem coisas que detesta e tem coisas, principalmente, que gosta e queria transpor. Mas dentro do que detesta, a gente identifica, opa, ela não quer de maneira alguma aparecer com isso ou ser isso. Dentro do que ela não quer aparecer, você já coloca em pauta, olha, esse aqui é o contraste que a gente vai gerar. Quanto maior o contraste for na comunicação, mais a gente vai conseguir gerar esse tipo de diferenciação, principalmente, Danilo, que a gente sempre costuma falar, de colocar a pessoa no mapa sem que ela seja histriônica demais, hiperbólica demais, porque é muito fácil você gerar contrastes nas hipérboles. Fazendo coisas, por exemplo, que a gente já comentou, inclusive, com vocês, que não são do âmbito, digamos, de valores conjuntos que você olha e tem orgulho daquilo no futuro. Mas sim, olha, eu sou essa pessoa, eu tenho esse tipo de interesse e eu quero fazer esse tipo de projeto. Através desse projeto, eu consigo agora gerar em fulano ou ciclano, que é meu próximo aluno, meu próximo cliente, um interesse para se tornar fiel à marca. E isso não se faz, como eu falei para você já, né? Não somente imergindo no meio que aquela pessoa tá, mas no expert em si. Então, primeiro, tentar transpor novamente essa personalidade que já é forte no off, que a gente sempre enxerga isso, competência no off, para o online. Segundo, aspectos linguísticos, visuais, e realmente que buscam esse universo de composição da pessoa, é uma coisa que até o Danilo pode comentar melhor, que a gente faz muito, que é o aspecto nessa anamnese de perguntar até mesmo o que a pessoa gosta ou não de consumir em relação a música, em relação a filme, e principalmente, o que é que tu não quer parecer? Mas por que você acredita que normalmente esses experts no online, eles mudam totalmente, eles não conseguem ser autênticos? Porque elas querem Será que é parecer. muito voltado à questão de ter um conhecimento muito técnico e elas não saberem como usar isso dentro do digital? Acho que nem sempre. O principal quesito, acredito que elas veem pessoas falando de tal forma e enxergam o digital como se fosse uma caixa, um quebra-cabeça, que só existe aquele molde para que se encaixe. Entendi. Então, elas querem exatamente aquele formato e aquela caixa para estarem. Porque elas não veem outras coisas. Por exemplo, se eu vejo que todo mundo que está no ramo, voltando novamente para a nutrição, escreve 3 alimentos para você não engordar, eu acho que aquele tipo de post que está dando certo para a ciclana vai dar certo para mim. E eu vou replicar aquilo e vou colocar a linguagem que todo mundo usa. Vou fazer post do mesmo jeito, com aquele tom pastel de fundo. Vou fazer aquela pose assim na foto do perfil. Então, esse nicho específico aqui que a gente tratou agora, nutrição, tem esses caguetes. E as pessoas vão repeti-los, porque a maioria faz. Agora, se ela enxergar aqui, ei, faz do teu jeito. Do teu jeito vai funcionar. Se a gente conseguir colocar esse tipo de estratégia aqui em mente, e você vai conseguir faturar também. Então, muitas vezes, não é nem porque ela é técnica demais, mas muitas vezes porque ela acha que tem que ser igual a todo mundo que tá fazendo aquilo naquele nicho. A produção de conteúdo não é algo, digamos, natural para o ser humano, né? Ninguém, por natureza, sabe produzir. Tem gente que realmente tem uma tendência natural, às vezes, uma inclinação, mais facilidade para aprender aquilo, mas ninguém nasce fazendo isso. Quando o conhecimento técnico, como você pontuou, muitas vezes é elevado e você foi criado num ambiente X, que é muito diferente do ambiente digital, realmente há uma dificuldade, uma barreira de entrada talvez maior. E há uma questão também que muitas vezes o iniciante, ele tende a olhar para o que os maiores estão fazendo e pensar assim, rapaz, se fulano fez, vou fazer igual. E se você está do outro lado agora começando, eu tenho que lhe dizer isso. Muito cuidado com quem você está modelando. A maior pessoa do mercado ou os maiores não são pré-requisito para você. Eu digo pelo contrário. Procure os pequenos e médios produtores que já têm uma base bem construída de audiência e uma boa base ali de fidelidade.
Porque os grandes, os maiores, o mainstream do mercado, eles cresceram em outra época. Eles cresceram em um outro contexto. Muito cuidado se a pessoa que você modela, por exemplo, cresceu antes da pandemia, ou durante a pandemia, ou logo após o fim da pandemia. Porque isso é um marco histórico que nós não podemos aqui simplesmente ignorar. Houve um contexto na internet em que o custo da lida era muito mais barato, e a gente escuta isso por toda parte, em que vender era mais fácil, a gente escuta isso por toda parte. E alguns modelos de vendas se popularizaram, o que não significa que eles são os únicos que funcionam. Muito cuidado ao olhar para o lado. A grama do vizinho às vezes parece bonita, tá vistosa lá, tá linda, mas não significa que você vai conseguir reproduzir o mesmo gramado porque você viu como é que o vizinho fez. Uma coisa que a gente sempre busca fazer é, a gente pode olhar para o lado, mas assim, não é o lado que vai me definir. Eu preciso pautar o outro lado, entendeu? Eu vou fazer algo tão bom que depois isso aqui vai ser impossível de ser ignorado. E eles é que vão dizer, rapaz, eu acho que vale a pena a gente fazer daquele jeito ali, entendeu? É muito responsável você falar isso, porque é básico, né? O que faz você chegar a 10 mil não é a mesma coisa que faz você chegar a 100 mil. O que faz você chegar a 1 milhão não é a mesma coisa que fez você chegar a 100 mil. Então, às vezes, você tá olhando um cara que faturou 50 milhões, ele tá jogando um jogo completamente diferente da pessoa que quer bater seus primeiros 10 mil. Então, não vai funcionar. Exatamente. Tem a questão do tempo, tem a questão do momento empresarial que a pessoa vive. Então, no final das contas, a autenticidade é o que mais vende no mercado digital, não há dúvida. E à medida que as pessoas vão ficando tão iguais, qualquer pessoa que for mais autêntica vai se destacar com muito mais facilidade, né? Agora, vamos expandir. A gente tá falando aqui de expert, vamos expandir para operações. Você tem uma característica interessante, é que vocês conseguiram faturar múltiplos 7 dígitos em vários nichos. Então, como vocês falaram, foi literatura, foi cinema, foi área médica, idiomas. Isso mostra o que a gente falou na abertura, que não é sorte, né? Existe um método por trás que faz com que, independente do nicho que vocês atuem, vocês conseguem extrair resultado dali. Então, o que é que está por trás que é, de certa forma, imutável no que vocês fazem, que garante um resultado tão consistente, independente do nicho de atuação? Veja, uma coisa que a gente aprende até com os nossos avós, nossos pais, até na escola, cada um precisa ficar no seu quadrado, entende? Eu acho que isso é uma grande aprendizagem que eu tive assim na minha vida profissional. Eu nunca fui um sujeito muito cuidadoso com a parte administrativa. Eu sempre fui um sujeito muito mais ligado com a área criativa e um laissez-faire, podemos dizer assim. Trabalhe igual um amaldiçoado, trabalhe muito, 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 e o fruto do seu trabalho bem direcionado vai trazer frutos. Só que conforme o negócio cresce, você não consegue dar atenção para tudo. Nessa hora você precisa escolher onde é que eu vou colocar os meus olhos aqui. Eu e Elias temos uma característica de trabalho muito parecida. Isso, ora, é uma força, uma grande potência, como eu coloquei aqui, mas também às vezes é um grande problema. Por quê? Como a gente está muito antenado com essa parte criativa e a gente gosta muito de ler, de conversar e olhar para o ser humano, entender como é que a gente consegue captar nuances e vender, né? Atingir o objetivo principal ali da venda para aquela pessoa, a gente às vezes termina tendo aqui o ímã quando ele está com polos iguais, né? Ele vai se repelir. Quando isso acontece, eu olho para ele olha para mim e diz assim, rapaz, a gente precisa trazer uma pessoa que coloque ordem aqui nessa bagunça. A gente precisa de uma pessoa que lide com a parte burocrática e que simplesmente a gente está sendo tragado aqui. E nessas horas foi quando a gente conseguiu, a gente já vinha, né, conversando com o André Colombo, nosso sócio, ele já vinha trabalhando com a gente em outros projetos, mas muito mais como um contratado do que como um sócio. E a gente disse, rapaz, André tem essa característica. Ele vai conseguir aqui organizar a casa, né? Vai melhorar melhor os processos internos. Dessa forma, eu sei qual é o meu quadrado. Por exemplo, hoje na Gênesis eu fico muito mais focado na área de conteúdo. É a minha grande potência. Vejam, eu falei no início, eu produzo conteúdo desde 2011. Daqui a pouco vão fazer 20 anos, mais do que eu tenho de metade de vida, digamos assim, né? Só produzindo conteúdo em diferentes áreas, estudando isso e aquilo e testando muito o que funciona e o que não funciona. Dificilmente você vai aparecer para mim dizendo assim, Danilo, tal coisa funciona ou não funciona? E eu não saberia responder referente à produção de conteúdo, tá? Mas essa é a minha grande potência. Já Elias é um cara muito mais focado na parte de anúncios. E vejam, o conteúdo ele pode se tornar um anúncio, mas aqui eu estou falando da venda realmente mais agressiva, né? Mais direta ao ponto, da construção focada na venda mesmo ali, já no fim do funil, podemos dizer assim. Elias é esse sujeito. Então, eu fico com o conteúdo, ele fica mais com a parte de propagandas, né? Muito contato com o gestor de tráfego e, enfim, etc. E André é quem cuida da parte operacional. É ele que vai lidar com a negociação com o nosso Estado brasileiro, né? Lidar com a carga tributária, lidar com pagamento de equipe, encontrar fontes alternativas de renda, encontrar investimentos também para a gente colocar aquele dinheiro para trabalhar para a gente.
Então, essa divisão processual foi o que fez a Gênesis ter todo o crescimento que aconteceu nesses últimos anos, né? Para além do fato de que cada pessoa ficou dentro daquilo que faz de melhor. E depois que nós estabelecemos isso, o segundo desafio foi, e onde é que a gente pode terceirizar alguns trabalhos? Onde é que a gente pode encontrar pessoas que vão ajudar a gente a ser um braço de apoio, né? Então, o André conseguiu encontrar uma pessoa para ajudar ele com a parte de suporte. Eu e Elias, a gente ficou na seguinte questão. Rapaz, quem é que eu posso chamar para ajudar na produção de conteúdo? Quem é que eu posso chamar para ajudar na parte de copy, de e-mail e por aí vai? A gente olhava para o mercado e a gente via que as copies, em geral, eram muito genéricas. A gente via muito trabalho artificial, muitos frameworks sendo seguidos. E a gente disse, isso aqui não transparece a nossa filosofia de trabalho. O que a gente fez? A gente abriu uma mentoria focada justamente em fazer um processo seletivo. Vejam, antes de contratar uma pessoa, a gente abriu, podemos dizer assim, um produto em que, numa turma fechada, com 50 pessoas, a gente semanalmente se reunia, com aulas que duravam 2, 3, 4, 5 horas, só para explicar a nossa filosofia de trabalho, a nossa visão de mercado, e, obviamente, trabalhar, né, focando em conteúdo. Como é que você pode fazer um conteúdo intencional, que viralize, que posicione a marca, explicando o que é posicionamento, e por aí vai. Um monte de coisas que a gente considera como fundamentais. Ao longo de 3 meses, fizemos essa formação e aí contratamos pessoas para trabalharem com a gente. É algo mais demorado, Danilo? É. Mas foi um modelo em que nós conseguimos criar na Gênesis para não somente formar pessoas qualificadas para o mercado, mas, sobretudo, para trabalharem conosco. Que era um desafio nosso. A empresa está crescendo e precisamos manter a qualidade. Como é que a gente faz isso? Vamos treinar esse pessoal. Perfeito. Pegando esse gancho, você falou sobre posicionamento. Hoje, quando vocês fecham ali um projeto com o novo expert, como é que vocês desenham tanto o produto quanto principalmente o posicionamento dele? Existem perguntas que são feitas para desenvolver? Olha, uma coisa muito importante que as pessoas não levam em consideração à primeira vista quando você vê um expert é... Primeiro, elas querem criar um produto do zero com eles e não, às vezes, aproveitar o que já tem de bom se houver algo de bom. A gente observa primeiro o que ele fazia antes e por que dava certo ou por que dava errado. E a partir desse modelo de dar certo ou errado, a gente vê, essa pessoa é muito boa em anúncios, por exemplo, em vídeo, ou é muito boa nos stories, ou é muito boa em textos no feed, e potencializa o que ela tem de melhor. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas buscam uma espécie de varredura que vai acabar quase tudo daquela pessoa numa fundação para fundar algo novo, que é o meu método, e aí coloca a sua sigla própria para falar do seu método, e aí a gente busca realmente dar uma vazão para o expert, que é colocá-lo em cima de qualquer outra coisa, dentro das suas próprias convicções, até o limite que a gente acredita que funciona ou não. E muitas vezes, quando você entra numa agência, quando você tem alguma produtora trabalhando por trás, a agência fica quase que à frente do expert em detrimento a tudo. Você tem tantos stories por dia para postar, você tem tantas coisas para fazer no dia e muitas vezes aquele expert não funciona nesse modelo. Então, para fortalecer um branding, para fortalecer uma marca ou um produto, a primeira coisa que fazemos é, novamente repetindo aquela questão do expert, observar como ele trabalhava antes e se esse modelo dá ou não dá certo. Porque a primeira coisa é a anamnese do produto, assim como do expert. Não tem como fugir. Não adianta eu já vir com aquela concepção de que meu método vai funcionar acima de qualquer coisa, porque o método é muito adaptável. Não é algo fixo. Não existe uma fórmula de lançamento que a gente vai utilizar sempre, em todo caso. Tem lançamento que a gente não utiliza vídeo de vendas, tem lançamento que a gente vai utilizar vídeo de vendas, tem lançamento que a gente não faz live de lançamento, tem lançamento que a gente nem faz carrinho aberto com 7 dias, 14, 30, 2 dias, 3 dias. Não tem regra para nada. E essa questão de não ter regra para nada e ver apenas a partir de princípios do marketing e de comportamento humano e de ler mercado e de antropologia em si para ler gente, você observa, isso vai funcionar. Legal. É quase como se fosse uma engenharia reversa de que eu já sei o que vai acontecer na frente. É muito difícil isso acontecer de outra forma, mas dentro desses princípios eu vou conseguir aplicar. Porque, por exemplo, a forma de lançamento, ela funciona, eu falo do Jeff Walker aqui, ela funciona porque possui princípios que, se você decupá-los, você consegue colocar em cada fase específica de um lançamento para funcionar melhor ou pior. E se você segui-lo da mesma forma, quase que cega, você vai seguir a forma. Só que aquilo vai funcionar em cenários diferentes. Em cenários que
muitas vezes hoje não vai funcionar da maneira que funcionava em 2014, 2015, Exato. principalmente, porque o mercado tem um tipo de saturação quanto a modelo quase que exaurido, porque aquele modelo de 3 CPLs com a oferta no final, ou então decupar tudo isso em um CPL com oferta no final, é uma questão que a gente não costuma nem pensar mais quando a gente pensa em lançamento. A gente pensa realmente no que a gente pode fazer diante de tudo isso que o Expert já tem. Então, eu e Danilo, nós enquanto empresa e estrategistas, copywriters que estão à frente dessa operação, pensamos muito. Podemos fazer essa estratégia que vai levar tantos dias de pré-lançamento até chegar o dia do lançamento, mas vai funcionar com esse Expert? Sim ou não? Ah, mas eu acho que tem que fazer assim porque tá na fórmula, tá no framework, tá em qual o Expert X e o Guru X me ensinou. A gente não faz. Eu acho que, Elias, uma coisa que, para ficar mais claro, né? Às vezes a gente fala assim de princípios e regras e a pessoa fica assim, o que é que eles querem dizer por princípio? Por exemplo, num lançamento é fundamental que você crie expectativa. Que a audiência espere por aquilo. Então, isso é um princípio. Como isso vai ser feito é que pode se variar, depender do exatamente. contexto. Boa, entendeu? boa. Então, a gente, por exemplo, aprendeu que o único jeito de fazer acontecer é vamos fazer um disparo de e-mail por dia. Não, calma aí, por quê? É a audiência desse cara aqui, dessa mulher, dessa pessoa, dessa marca, costuma utilizar o e-mail todos os dias? Será que aquela plataforma é a melhor possível para isso? Então, o princípio, ele existe. Um lançamento, ele precisa ter tempo de validade ali. Ele vai ter o dia da abertura das vendas e o dia de fechamento. Existe uma escassez aqui, isso é um princípio. Como essa escassez vai ser aplicada? Isso aqui a gente pode também regular. A regra é que ela não é imutável. Eu posso dar um exemplo prático. Na Gênesis, a gente entendeu, desde o princípio, não somente pelos últimos anos, na saturação do mercado, e eu digo a saturação em termos de modelo que a gente vê por aí, tá? O mercado em si ele não está saturado, mas existem modelos que estão. Qual foi um modelo que nós observamos que saturou? A pessoa faz assim, venha para minha aula, que eu vou entregar um conteúdo assim definitivo que vai mudar a sua vida. Aí chega na aula, o camarada se apresenta, usa o gatilho da prova social, né, que é um termo que eles usam, e fala de si, dá 2 minutos de conteúdo, 30 minutos de autoajuda barata, assim, de 5ª categoria, e começa a falar da mentoria dele que vai ensinar você tal coisa. O que nós entendemos é que isso é um método enganador. Vejam, o princípio, ele até que está ali aplicando. Qual o princípio? Eu levo para live, lá vou poder persuadir. O que nós entendemos foi, peraí, se eu estou prometendo uma aula, tem que ser uma aula. Uma live não é uma aula. Então, naquela aula, ele tem que dar aula. Ele tem que ensinar o que ele sabe, entregar realmente um conteúdo de qualidade para aquele público, sobretudo, a partir daquilo que ele realmente prometeu. Se você prometeu X, entregue X. Então, esse é um princípio que a gente não abre mão. Prometeu, tá lá na copy da página de vendas ou na página de captação, tá na copy dos anúncios, entregue aquilo na aula que você está prometendo. Prometeu, entregue. Esse é um princípio que fez toda a diferença no nosso trabalho. Todo lançamento a gente não abre mão. Se a aula vai ter 1h30, faça uma aula. E aí, nesse caso, a gente senta para roteirizar, para pensar, olha, aqui você pode fazer isso, aqui você pode fazer aquilo. Porém, não é algo rígido, não é sempre do mesmo jeito com todos os experts, entendeu? Legal. Cada audiência vai funcionar muitas vezes de uma forma. Então, se aquele expert tem um público mais jovem, peraí, eu preciso aqui utilizar de outros artifícios para além da explicação. Sim. Infelizmente, a gente vive na geração mais viciada da história em dopamina, a geração que tem a atenção de uma mariposa na discoteca, que não consegue se concentrar por 10 segundos na mesma conversa. Então, com esse público, eu preciso utilizar mecanismos didáticos ali diferentes. Já no público de 40 anos, 50, eu posso seguir uma linha mais tradicional, mais rígida, e por aí vai. São elementos que a gente vai sempre o quê? O princípio está ali, vamos adaptando as regras. E Entendeu? como fazer essa diferença? Fazer essa pesquisa e ter dados, né? Hoje a gente tá vivendo esse momento de você... Quanto mais dados você tem do seu público, mais você consegue entrar ali no pensamento dele, entender como ele funciona, entender a forma como ele até vê o teu próprio produto, né? Acho que essa questão de dados e otimização constante faz toda a diferença. Há maneira científica de se fazer isso, mais próximo possível da ciência de fazer isso. Mas há uma maneira que eu digamos é gênese de fazer isso, que é através de realmente uma leitura de mercado menos óbvia, através de pesquisas menos óbvias. Legal. E aí entra aquele ponto que a gente falou lá no início, né? Que lidar com gente, de alguma forma, traz para ti uma espécie de perspectiva de se antever a algumas questões. Quanto a aspectos geracionais, quando o Danilo falou agora, por exemplo, olha, esse público se comporta dessa forma, ele tem tal idade a tal idade, você consegue observar, por exemplo, que o público que irá, um exemplo, né, se comportar diante de um nicho de
fabricação de bolos. Ok. É um público que, em tese, está buscando uma renda extra. Esse público, por estar buscando uma renda extra, ele se comporta de uma maneira X. Beleza. Qual outro elemento que eu posso pensar enquanto arquétipo de quem busca fazer um curso para fazer bolo, para aprender a ser boleiro? Pô, acredito eu que pode ser uma pessoa que vive como dona de casa ou não, mas já tem uma propensão a ter um estereótipo para isso. E através desse estereótipo, você vai começando a quebrar o próprio estereótipo. Não, mas pode ser que tenha pessoas que não sejam donas de casa e tenham um sonho de fazer bolo. Mas aí existe uma forma de você ser mais assertivo, né? Que é justamente o que a gente faz. A gente cria formulários. Exato. E esses formulários, eles têm uma camada mais óbvia de procurar a idade, de saber de onde a pessoa é. Dependendo do caso, nem sempre. A gente pergunta se a pessoa trabalha ou não, entendeu? Eu digo trabalho remunerado mesmo, até porque trabalhar em casa é um trabalho. Entre outras perguntas que a gente faz. E aí é onde entra essa segunda etapa que Elias colocou, que é, temos aqui esses dados, né? A gente conseguiu captar as informações. Qual é a segunda parte? O que é que está óbvio, o que é que está estampado e o que é que está nas entrelinhas. O que é que não foi confessado aqui, mas a gente sabe que se a gente puxar, vai sair, entendeu? O grande erro, muitas vezes, é você fazer lá um formulário protocolar que você aprendeu lá naquele curso X. Ah, eu coloquei uma isca, o público lá simplesmente respondeu. Que também tenha muito cuidado com a isca que você vai escolher. Porque se você colocou uma isca que não tem nada a ver com o produto que você pretende lançar depois, tá, pegou dados, mas assim, que não vão ser tão impactantes porque você vai vender. Porque aquele público não quer aquilo, né? Então já parte do pressuposto de que você usou uma isca, algo gratuito, deu uma aula, deu um e-book, deu um PDF, o que é que seja para aquela audiência. Em troca, aquela audiência te respondeu ali nos stories, você colocou o link lá, o público te respondeu, ou respondeu no YouTube, o que é que seja, tá? Você pegou lá o formuláriozinho. Ao ler o formulário, você precisa olhar, tá, peraí. Vamos pegar aqui o exemplo que o Elias falou, tá? A pessoa que vende uma boleira. Rapaz, o público médio aqui tem 35 a 45 anos. O que é que isso me diz para além de outras questões? Ou seja, eu entendo que existe informação pragmática, a informação ali do momento, mas assim, esse público aqui consumiu o quê? Qual foi o elemento afetivo que forjou essas pessoas? Uma coisa muito óbvia é você dizer assim, estão desesperados, querem uma renda extra, querem sobreviver. E tudo bem, isso é o óbvio. Mas assim, qual é a definição daquela pessoa de sucesso? E percebam, eu sei que muitos formulários por aí seguem isso. Diga, para mim, sucesso é. Só que o que eu quero entender de sucesso é o seguinte, qual é a sinalização de status que aquela pessoa enxerga como sucesso? Porque às vezes você aprendeu que você precisa ter a Porsche, ter um helicóptero e ter um celular turbo que leva você para a lua, quando, na verdade, para aquela pessoa, sucesso é ter uma família. Para aquela pessoa, sucesso é poder ir no mercado e não precisar olhar o preço. É aquela pessoa, em vez de ter a pizzaria com a família como um mega evento, como muita gente teve, é dizer assim, rapaz, não quero cozinhar hoje, vou na pizzaria ali, vou pedir pelo iFood. E às vezes sucesso é isso. Só que isso não vai estar na pesquisa. Onde é que vai estar a resposta? Peraí, o que é que formou o imaginário desse público aqui? Essa pessoa ligava a televisão nos anos 90, ela assistia o quê? Ela ligava a rádio, o que é que tinha ali? Com isso, a gente consegue criar um mapa, que é... A gente já tinha previamente o mapa do Expert, a gente conhece o universo cultural do Expert, exato. A gente agora conhece o universo cultural, imaginativo, de referências da audiência, e aí a gente diz assim, o que é que tem no universo do Expert que vai dialogar com o universo da audiência? Porque lembremos do que nós falamos lá no início. A gente não quer que o Expert se prostitua, que ele finja ser o que ele não é, mas eu quero usar as potências dele para dialogar com aquilo ali. Então, o que é que ele tem de melhor aqui que vai se comunicar? Eu vi aqui que a série favorita desse Expert, ou, sei lá, o filme favorito é o filme X. Opa, nessa audiência aqui, com certeza esse pessoal assistiu isso. Eu vou criar um conteúdo focado nisso. Eu vou criar um anúncio focado nisso. Por quê? Naquele momento, as emoções elas vão ser puxadas. A gente sabe, e muita gente por aí fala, não, porque Aristóteles falava que o patos é um elemento fundamental, né? A emoção na persuasão. Eu sei que já desgastou, mas Aristóteles estava certo. A emoção é um elemento fundamental na persuasão. Agora, você pode usar a emoção de um jeito completamente irresponsável, apelando para emoções extremas e muitas vezes mentindo para puxar aquelas emoções, ou você pode dizer, peraí, eu posso ser mais sofisticado aqui. Eu consigo fazer com que a pessoa sinta temor, ela fique um pouco mais ansiosa, ou ela desperte um tipo de amor, o que é que seja, ou até de revolta, de um jeito muito mais sofisticado. E isso parte por um conhecimento profundo de quem você está conversando. Às vezes, para chegar naquela pessoa, você vai ter que cavar naquilo que ela não te confessou. E que só nesse conhecimento humanístico é que você vai conseguir extrair. Exato. Por isso que nessas fases, né, de pesquisa, você tem a parte, entre aspas, mais científica, só que com esse conhecimento
geracional, principalmente, que é quase que antropológico, você pega, desconstrói aquela maquinazinha que você tinha de estereótipo, vem para esse lado que não é dito, principalmente que não é dito, porque Gary Halbert, em suas cartas, The Bottom Letters, ele fala, né, que para você conhecer o que as pessoas compram, você não pergunta o que elas compram, você olha para os bolsos delas. Olha pra onde? Os bolsos. Então, não é exatamente o que a pessoa vai dizer que compra. É a carteira dela que vai dizer. Então, não adianta de nada aquele papo que a gente sempre tem, Danilo, que eu leio o quê? Eu leio muito clássico. Eu estou lendo aí, ó, um Dostoiévski, quando você vai ver, ela tá comprando Café com Deus Pai. Tá comprando outro tipo de livro que não é exatamente o que ela disse que está lendo, porque é o DVC. O DVC é um dos fatores que mais induz ao erro numa pesquisa. Porque as pessoas irão para esse lado do DVC. DVC? DVC. Dever ser. Dever ser. Ok. Vão pro lado do DVC. Sempre. Porque, pô, é legal, é cool que o expert veja que eu quero ser tal coisa. E, às vezes, esse tipo do querer ser tal coisa encobre a verdade do que realmente ela é. E a gente Verdade, quer cara. buscar essas intenções ocultas. Então, através de pesquisas e pesquisas e pesquisas, você não vai apenas entender quando eu pergunto para ti o que tu gosta e o que tu não gosta. Eu vou observar o comportamento dessa pessoa, desse cliente potencial na internet. Por exemplo, como se comporta no YouTube, como se comporta dentro de um Google. O Google e o YouTube são duas ferramentas quase que de bússolas. E não são, obviamente, apenas na pesquisa, mas nos comentários. Se você parar para ler, é um exercício engraçado. O que uma música causa em algumas pessoas, uma música antiga. Você pega uma música, que eu digo antiga, né? Anos 70, 80, e você vai observar os comentários das pessoas nessas músicas, são pessoas desabafando. É verdade, eu Como já às vi isso, vezes já fiz não isso. pensassem que aquilo é um comentário público. Por quê? Isso é um impacto geracional. Talvez você não faça isso. Exatamente, você é mais jovem não faz. Mas tá lá, estava lembrando dos meus bailinhos quando eu tinha 15 anos, que eu estava com Mariazinha. É assim que a galera coloca, estou triste porque eu estou agora no apartamento solitário. As pessoas não percebem, mas esse tipo de comentário consegue trazer um mal geracional que muitas vezes você não percebe, É, exatamente. sabe? Porque aquilo ali está na cara, mas para uma pessoa que está audaciosamente lendo o mercado, você... Ó, epa... É um princípio básico, assim, eu acho que as pessoas... Se você parar para pensar por um instante, você está vendendo em qual país? Eu parto do pressuposto de que você, do outro lado, está vendendo dentro do Brasil, né? Pelo menos a maioria do público está vendendo dentro do Brasil. Então, qual é o teu público-alvo no sentido mais vulgar possível? É o público brasileiro. Para vender para o brasileiro, pressupõe-se que você deve conhecer o público brasileiro. E aí, na hora de conhecer o público brasileiro, tu vai consumir, sei lá, o tipo de conteúdo mais superficial possível, em vez de tu dizer assim, peraí, calma. Isso é uma coisa muito básica, pessoal. Deixa eu sentar aqui. Quem foram, sei lá, os 10 autores que melhor compreenderam a alma do brasileiro? Legal. Aqueles autores que entenderam assim, rapaz, existem idiosincrasias aqui, existem padrões de comportamento que, por exemplo, nos anos 80 você via, nos anos 20 você via e ainda hoje você vê no Brasil. Como é que esses autores descreviam? Como é que eles contavam o comportamento daquelas pessoas? A gente é suspeito para falar, né? Nós somos, assim, grandes leitores do Nelson Rodrigues, que foi um homem que conseguiu captar essa alma nacional através de pormenoridades. De você jogando dominó com o outro, de você andando no trem, por meio, sei lá, de uma conversa entre amigos, um jogar bola na rua. Sutilezas. Perfeito. Dessas sutilezas existem padrões de comportamento. E uma coisa que todo mundo que lê literatura sabe é, a literatura ela é boa quando ela capta esses elementos universais. Quando você lê um Machado de Assis que escreveu lá no século XIX e no século XXI você diz, rapaz, e não é assim mesmo que uma pessoa traída se sente, foi assim que eu me senti. É tão atual. Muito atual, é atemporal, né? Quando você vê isso, você diz assim, rapaz, ele captou isso e ele descreve dessa forma. E se eu começar também a incorporar isso no meu trabalho? Se eu começar a fugir da primeira camada e dizer assim, existem nuances que eu preciso atentar aqui, que as copies que eu vejo por aí, elas não atentam, mas que as pessoas sentem. E o autor, nesse caso eu usei o Nelson Rodrigues como referência, você pode também pegar um Rubem Fonseca, que foi outro sujeito também que conseguiu, por meio de crônicas, captar esse elemento nacional. Quer conhecer o brasileiro? Vá para os nossos grandes autores. Eles vão te ensinar mais assim, ó, infinitamente mais do que qualquer manual de marketing que você vê por aí, hypado na Amazon, o que é que seja. É verdade. E às vezes a pessoa fica assim, mas eu vou ter que ler um Machado de Assis, mas às vezes você tem uma crônica de 2 folhas que vai entregar tudo que você precisa. Então, o texto não precisa ser o texto mais extenso do mundo. E claro, quanto mais você se expõe a qualquer coisa que você faz, mais domínio você tem sobre ela. Você pode ler Dostoiévski e entender sobre o ser humano, mas para aplicar ao Brasil,
provavelmente você vai tirar mais valor de um Machado de Assis. Eu sempre trago os exemplos de motorsport aqui, eu gosto muito de corrida. Então hoje, a conversa que eu consigo ter hoje com um kartista, uma pessoa que corre de kart, é muito diferente da conversa que eu tinha 4 anos atrás, que eu já queria ter, mas eu não tinha um arcabouço, eu não tinha repertório pra conversar, pra falar de embreagem, pra falar de temperatura de pneu. Então, quanto mais você imerge, melhor. Só que as pessoas hoje estão preguiçosas. Elas querem criar uma copy pra um nicho, que elas não sabem nada do nicho. Elas se colocam como experts quando elas, na verdade, não são. Imagina eu vender um produto pra pessoa emagrecer se eu não sou pessoa transformada, se eu não passei anos me dedicando. Ah, não, mas tem uma oportunidade de fazer dinheiro. Aí a pessoa, ela não tem resultado e ela não tem autorresponsabilidade para entender que eu não me debrucei o suficiente para entender quais são as peculiaridades disso que eu quero me envolver a ponto de eu conseguir entrar na cabeça dessa pessoa. Porque, na verdade, um jogo hoje é extremamente profissional. Enquanto você sozinho tá tentando fazer, tem outras 200 mil pessoas tentando jogar o mesmo jogo. Então só vai chegar lá quem realmente fez o trabalho, não tem o que fazer. Falando em fazer o trabalho, tem uma fortaleza que eu encontro em vocês, e isso é muito um reflexo desse amor que vocês têm por autoconhecimento, por entender do ser humano, que é a potência na construção de comunidades. Hoje a gente vê no mercado digital comunidades em alta. Mas tem que construir comunidade. Mas eu sinto que muitas pessoas mal sabem o que realmente é uma comunidade, né? Mas é um grupo de pessoas. Tem coisas que vão além. No caso de vocês, o que é comunidade para vocês, que são pessoas que têm um domínio disso? A gente pode entender no sentido mais comum possível. Não é um agrupamento de pessoas, mas não é qualquer agrupamento. É um agrupamento de pessoas que partilham de valores, de símbolos, de referências, de gostos, de visão de mundo. É um agrupamento de pessoas que gera pertencimento. Fora deste grupo, você é um ser humano. Dentro daquele grupo, você é um ser humano, mas com um título a mais. Existe algo especial por estar ali. O pertencer, ele já te gera uma série de benefícios. E, desde o princípio, eu percebi isso, né? Vou dar o meu primeiro exemplo foi quando eu... Lembrem-se lá do início, eu falei, meu primeiro trabalho na internet, e eu nem considerava trabalho na época, mas foi quando eu ganhei meus primeiros R$50, ainda adolescente, foi uma página do Esporte Clube do Recife, né? Meu time. E ali eu comecei a perceber os primeiros frutos do pertencimento. Por quê? Não importava como é que o país estava, quem estava no poder, quem governava, não importava. O negócio é, não existe negro, não existe gay, não existe cristão, bandista, todo mundo aqui torce pelo mesmo time. Dane-se as diferenças. Nós somos aqui nós somos iguais. E isso gera um tipo de efeito no ser humano, né? Mais pra frente, meu segundo projeto foi uma página, muito provavelmente, se você era roqueiro ali em 2013, 2014, você talvez tenha até curtido a página no Facebook. O nome dela era Mundo do Rock. Em um ano, pra época, isso foi pra mim extraordinário, eu tinha uns 14 anos ali, a gente chegou a 50 mil curtidas, né? Que seriam 50 mil seguidores, né? Pra mim foi um ato, assim, espetacular. E o que é que foi a força motriz da página? Comunidade. Éramos uma tribo de roqueiros. Mais pra frente, eu criei uma página focada em cultura nordestina. Qual era o pertencimento? Ou você ser nordestino ou você gostar da cultura nordestina. Mais pra frente, eu tive uma outra página onde eu postava os meus desenhos. Inclusive, que saudade de desenhar, né? A vida adulta chega, você não tem mais tempo pra passar 5 horas seguidas fazendo um desenho. E naquele momento, qual era o elemento tribal? Pessoas que gostam ou de apreciar o desenho ou de desenhar e queriam dicas e por aí vai. O que eu quero dizer para vocês é, vamos pensar em termos de mercado, em todo nicho vai ter a oportunidade de formar uma comunidade. Não importa se você vende esmalte, se você vende conhecimento, o que é que seja. Existe a possibilidade. E um elemento que vai unir ali é, a pessoa tem que olhar e dizer, existe algum benefício de estar aqui. Porque uma comunidade, quando é boa, ela gera esse senso de benefício. E em 2 vias. Benefício em quem está dentro e não vai querer sair porque, poxa, isso aqui me traz ganhos de verdade, genuínos. E quem tá fora vai dizer, rapaz, é legal estar ali dentro, né? Tem um elemento magnético que chama a atenção. Óbvio que eu estou aqui pensando em termos mercadológicos. Se a gente fosse pensar até em termos de seita, muitas vezes, dentro da seita, o camarada vai dizer o seguinte, a gente é ostracizado pela sociedade, o mundo lá fora odeia a gente, mas aqui a gente tá fechado. Não é nesse sentido que eu tô falando, tô falando aqui no sentido mercadológico. Né? Sim, total. E no sentido, como o Denis falou, né? De você observar sociologicamente como se forma uma célula de pessoas que se movem de acordo com um movimento que pode ser direcionado para o digital. A gente tem inúmeras coisas específicas que você pode colocar em mente para ter essa tribo, que é como o Seth Godin chama, ou ter esse movimento de massa dentro da sua comunidade, que é estabelecer uma figura central, colocar pessoas que estão ali ao redor dessa figura central
à disposição dessa pessoa, que essa pessoa central tenha um carisma, tenha ordens, tenha mini comandos, que aquilo tudo tenha uma ordem específica de categorização em relação à hierarquia, em relação a um hino específico que ele vai ter, que não precisa ser um hino, obviamente, do sentido estrito da palavra, mas um canto de entonação que vai ser um texto, que vai ser uma palavra, que vai ser um slogan. Então, muitas vezes, as pessoas que estão dentro de comunidades, elas não observam apenas a comunidade como comunidade sociologicamente falando. E aí existem livros como Psicologia das Massas ou Análise do Eu, do Freud, que ele vai descrever algo que eu usei no meu TCC à época, que eu falei sobre a violência das torcidas organizadas diante do Estatuto do Defesa do Torcedor, que era o seguinte: ele promove a maneira com que o homem quer e por que quer, através do Gustavo Le Bon, está inserido numa massa. Você que está aí, por mais que você às vezes não sinta, você quer estar inserido numa massa. Quando você está, você se sente mais forte. Ele usa o exemplo de um prego. O prego, muitas vezes, quando ele está sozinho, ele fura e ele é identificado, e aquele prego, obviamente, está desnivelado, mas quando está reto, aquela cama de prego não vai furar. Você se sente mais poderoso numa massa. E ele costuma falar que as pessoas têm uma espécie de coragem maior para certas coisas quando estão inseridas em uma massa, porque não são identificáveis enquanto indivíduos. Perfeito. Elas pertencem a um organismo que está ali coeso. E você, consequentemente, está mais forte por estar naquele organismo coeso. E aí tem uma questão. Se você coloca isso no digital de uma maneira bem estratégica, de uma maneira bem feita, diante de um produto, você tem quase que fãs agrupados diante de um fã-clube que vai comprar o que você está oferecendo. Algumas pessoas utilizam desses conhecimentos, dessa expertise quanto à formação de grupos quase como se fossem iniciáticos, para gerarem um senso de comprem qualquer coisa que eu estou vendendo. E acabam gerando também aquele sentimento de idolatria em torno de si mesmas, que muitas vezes saem do controle do digital e passam para o nível pessoal. Fulano falou para eu fazer tal coisa, eu não posso ser outra pessoa se eu não fizer tal coisa que fulano, influenciador, falou que era para fazer. E assim eu faço parte de um nome que agora eu tenho força, sabe? Muitas vezes são pessoas que têm algum tipo de carência em algumas áreas da vida, que buscam esses tipos de grupos. E, agora voltando para o lado menos teórico e mais prático, essas pessoas costumam denominar o grupo. Você vai chamar o grupo, por exemplo, de, sei lá, meus kiwizinhos, entendeu? E aí, da maneira mais fofa possível, meus kiwizinhos estarão comigo para o que deve e é, em torno de quê? De um líder. Tem um livro maravilhoso que vai falar basicamente de como você consegue fazer isso, né? Só que por um lado, obviamente, que ele estava estudando na época do fascismo, que é do Eric Hoffer, que hoje, salvo engano, está traduzido como fanatismo, saiu agora recentemente. Fanáticos, perdão. Que é The True Believer, em inglês. E o Fanáticos, ele vai falar basicamente como aquele movimento totalitário do início do século XX formava em torno de si uma massa de fanáticos. Com esse movimento de massas, eram tão coesos ao ponto de defenderem tantas atrocidades como aconteceram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda. Então é muito interessante você observar a partir desses fatos generalistas e gerais e históricos como uma coisa pequena, como vender um produto digital pode fazer sentido dentro da comunidade. Você pode pensar isso também a parte da lógica do status, né? Porque pertencer pode gerar um tipo de status dentro do grupo ou, como eu falei, até social. Tem gente que fala por aí, vou usar o relógio X porque eu vou ser aceito em determinado lugar porque eu usei aquilo ali. Vou ter o carro Y porque em determinado lugar vamos ver de tal forma. Certo, isso é um tipo de sinalização de status. Mas a própria comunidade também pode sinalizar um tipo de status. Veja, quando você está numa mesa, eu digo assim, rapaz, tu conhece fulano, é? Rapaz, tu comprou o curso dele e vocês começam a conversar por meio dos mesmos códigos aqui e na mesa aquilo ali te dá um tipo de moral. Isso é um tipo de status que a comunidade te fornece, entendeu? O David Marx, que não tem nada a ver com Karl Marx, tá? Ele escreveu um livro chamado Status and Culture, Status e Cultura, e ele vai dizer nesse livro que, olha, quando você está diante de um produto e você vai analisar aquele produto, observe qual é o tipo de status que ele sinaliza. Ao pertencer ele, ao você comprar ele, né, ao adquirir ele, você vai ser visto como socialmente. E muitas vezes a construção da tribo ela passa por isso. Você pensar assim, socialmente eu quero que isso aqui sinalize o quê? Porque muitas vezes as pessoas vão entrar porque elas também vão querer ter esse prestígio social. Exato. Uma pessoa que, por exemplo, diz assim, eu entrei num clube de leitura. Calma.
Numa primeira camada, eu sei que você quer ter mais conhecimento, quer se tornar mais erudito. Mas assim, será que foi essa real motivação que te levou a entrar? Ou é porque socialmente tu quer ser conhecido como uma pessoa que lê livros, né? Que lê livros, uma pessoa leitora, uma pessoa erudita. Numa pesquisa de mercado que a gente faz, no Google Forms, por exemplo, a pessoa vai dizer, não, eu quero ganhar conhecimento. Mas se tu cavar, tu vai dizer, rapaz, você quer sentar na mesa e você quer ser bem visto ali. Você quer parecer inteligente, entendeu? O parecer importa nesse caso. Então, a comunidade ela é vista de uma maneira interna, primeiro. Ou seja, você precisa fazer com que aquelas pessoas elas sintam orgulho de estar ali, elas gostem de estar ali. E também de uma maneira externa, que é como é que o público de fora vai enxergar aquilo. E tudo isso, se você quer construir algo realmente sólido, passa por você ter um bom produto. Total. Se você quer vender, para que aquele público se orgulhe, venda algo que preste, que realmente gere valor. Não façam com que as pessoas se orgulhem somente porque, nossa, é legal estar aqui dentro. Mas assim, do ponto de vista moral mesmo e ético, é bom que você se orgulhe de algo realmente bom, né? Vamos aqui usar a etimologia da palavra. Algo que realmente gere bons frutos. Porque, infelizmente, tem muitos lugares aqui no mercado em que tem gente se orgulhando do nada. Entendeu? E isso é uma coisa que particularmente a gente abomina. A gente só vende aquilo que a gente acredita. E é uma coisa que a gente sempre deixa muito claro com quem a gente trabalha. Olha, muitas vezes, dependendo do nicho, vai ser um pouco mais fácil. Tem uma oportunidade muito boa de mercado, mas em outros vai ser mais difícil. A gente senta com a pessoa e a gente diz assim, olha, a gente vai até o fim, porque a gente acredita nisso aqui. Pode ser que a gente faça uma primeira vez e dê errado, uma segunda vez só se pague o projeto. Daqui a 5 vezes nós vai vingar. Mas a gente acredita no que está sendo vendido. Eu não quero pegar o meu computador, começar a escrever um texto sobre algo que eu não acredito. E essa é uma coisa que volta lá para o início, como eu falei. O que me trouxe para o digital? A liberdade. Então hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade de trabalhar com aquilo que a gente realmente acredita. E isso faz muita diferença no nosso ecossistema, né, empresarial. Que papo Incrível. absurdo. A prática, ela faz a diferença, né? Ela é interessante, mas o fundamento, ele faz toda a diferença, né? Entender essa base é meio que você ir cavando cada vez mais, você entendendo a profundidade do porquê daquilo. Legal. E isso muda toda a visão, né? A gente já sabia que esse papo ia ser incrível. A Mas- gente avisou no começo, mas não terminamos, porque agora entramos num momento um pouco mais dinâmico no nosso podcast. É o momento de dar uma despressurizada, depois de tanto conhecimento que vocês trouxeram aqui, tanto conteúdo de valor pra nossa audiência, né? Bora se divertir um pouco mais agora no bate-bola, jogo rápido? Bate-bola, jogo rápido, explica pra eles, Bruno. Bate-bola é assim, eu vou jogar perguntinhas, nós dois vamos jogar... É que eu tô acostumada com individual, a gente vai jogar perguntinhas aqui, papum pra vocês responderem numa mesma velocidade com uma palavra ou até mesmo uma frase. Combinado? Vamos lá. Então bora lá, vou começar, hein, Marcelo? Um livro ou filme que mudou a forma como vocês se comunicam. Lições de Abismo, Gustavo Corsão. Como se comunicam? Rapaz, comunicam. ah, tá. Clube da Luta. Foi um... Clássico. Legal. Uma habilidade que todo estrategista precisa dominar. Comunicação. Semântica. Comunidade. Número importa ou não? Fidelidade. Fidelidade. Com certeza. O lançamento de vocês tem uma trilha sonora. Qual seria ela? Roots, Sepultura do Brasil. Clube da Esquina número 2. Clube da Esquina. Ok. O que não fazer no digital? Mentir. Mentir, com certeza. Se prostituir. Se vender. Falar que vai abrir daqui a 2 dias e depois não vai abrir mais, depois abre depois de 2 dias. Matar a audiência. Manda o link no privado. Não. Não. Boa. Deus tá vendo você vendendo ali na surdina, tá? Tudo conta. 2 segredos que todo empreendedor precisa saber. Boa. Desorganização sempre vai dar merda. Desculpa. Não, é real. Cuidado com as pessoas que você deseja se relacionar e ser aceito. Às vezes não vale a pena, entendeu? Com certeza não vale a pena você abdicar daquilo que é mais importante para você e mais caro somente para receber o respaldo de pessoas que simplesmente desprezam aquilo que é mais importante para você. Isso aí, para mim, fez toda a diferença na vida. E pra finalizar, vocês têm 10 minutos pra conversarem com qualquer pessoa do digital. Na verdade, do digital ou não. Quem vocês escolhem? Qual seria o assunto, assim? Tem algum... Não é, cara? Porque, assim, do digital, ninguém. Assim, Ok. particularmente Eu não tenho ninguém. vontade, não. Coisas relacionadas, vamos botar, já que a gente tá falando sobre empreendedorismo, a empreender. Tem que estar vivo, né? Pode estar vivo. Sim, tem que estar vivo. Pior que esses dias me perguntaram isso. cara. Aí eu falei, olha, pode estar vivo ou não, quem tu É que escolhe? todo mundo vai pra Jesus, cara. É verdade. 90%. Ok, Não, boa. pode dizer... Assim, pode dizer que não seria alguém da Bíblia, por exemplo. Pode ficar tranquilo, assim. Vamos para as pessoas vivas.
Ok. Pessoas vivas. Tô pensando. Viu? Você sabe com quem você conversaria na vida? Da vida? Pessoas vivas? Vivas? Sei. Assim, voltado pra... É que tem isso Não também, é? né? Mas assim, uma pessoa muito que veio a na sua cabeça. Eu também, eu tenho uma, eu acho. Mas voltado pra o quê? A vida. Pra vida? Quem eu queria conversar voltado pra, por exemplo, pra autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu já conversei. Então, acho que eu conversaria de novo. Mas eu tive conversas profundas que foram bem interessantes pra mim. Tem muitas que eu conversaria, mas eu vou falar aqui de um cara que ele está vivo, tá? Ele tem um repertório cultural imenso, tem muita vivência, já trabalhou com muitas coisas diferentes e áreas que eu me interesso genuinamente. Eu estava lendo a biografia dele na semana passada, Clint Eastwood. Tá no universo cinematográfico, empresarial também, na política, enfim. Um sujeito Legal. inenarrável está vivo. Assim, ó, assistam tudo que vocês puderem desse cara. É Lenda. uma lenda mesmo esse cara. Cara, eu acho que eu ia partir da perspectiva cineasta também, coincidentemente. Eu queria conversar com Martin Scorsese. Absoluto. Porque eu acho que foi... Não, acho não. Tenho certeza que foi o cineasta que eu mais assisti filmes e o que eu mais me encantei na vida. E, ao mesmo tempo, por ter feito também sobre temáticas distintas e, ao mesmo tempo, às vezes, de maneira monotemática para muitos, para mim, não. Ele conseguiu êxito. Então, eu queria saber artisticamente o porquê. Ele pensou em cineasta, eu também pensei em cineasta. Quando ele falou Clint Eastwood, eu... Porra, eu ia falar de Scorsese. Calma comigo. Eu preciso agradecer Clint pelo jurado número 2. Assistam, pelo amor de Deus. Legal. Um homem de 94 anos ter feito aquele filme, assim... Absurdo. Deus, por favor, me dê essa graça de chegar nessa idade e se chegar lúcido, porque é impressionante. Eu acho que eu iria, Bruninha, pra Hélio da Ana. Hélio da Ana é um economista italiano, escritor, que escreveu o livro A Escola dos Deuses, que é o livro que a gente citou no almoço. É verdade. E esse cara, acho que 10 minutos com ele é pra mudar o resto da Você minha tem vida. um belo ponto. Como é que ele pensou naquilo tudo, né? Eu não sei. Se Qual foi foi uma... o... Sim. Veio da cabeça visu- um bino, assim... O que mata é o tempo, né? Porque 10 minutos... É, cara. 10 minutos é muito Você tem que ir com pouco. uma Olha, e logo- precisão É precisão absoluta. mesmo. Clint Eastwood é um homem de poucas palavras, né? Então, assim, 10 minutos... Isso até facilitaria, mesmo se ele fosse prolixo. 10 minutos você tem uma ou duas perguntas. Cara, direto. exatamente, tem que ser direto ao Às ponto, vezes, né? a filha de Scorsese faz com ele nas brincadeiras e eu fico imaginando como deveria ser legal conviver, sabendo opiniões dele sobre algumas coisas também relacionadas ao próprio empreendimento cinematográfico, sabe? E eu queria só dar uma explicação bem rápida, assim. Por que eu não citei ninguém do meu empresarial? Porque eu enxergo que são pessoas vindo... que elas já vêm de uma realidade tão distinta que eu não acho que o modelo delas necessariamente vai se aplicar a mim. Entendeu? Ok. Então, eu pensei em algo mais no universo cultural, porque a cultura, como a gente falou desde o início, é universal. Então, a gente dialoga no mesmo idioma, entendeu? E querendo ou não, são pessoas que obtiveram êxito comercial também Sim. no meio cultural, entenderam? Bruninha, só Você faltou foi- você, Bruninha. Ah, eu já conversei com o Elton Euler. Eu gostei de Elton conversar com Euler. ele, sim. Foi Bom. bem interessante. Mas Show é de isso, bola. Biel. Passamos, né? Passamos, mas mais uma vez não terminamos. Não terminamos, Porque temos nós agora... temos presentes. Que pai, olha só. Nós temos mimos pra vocês. Nossa, mas vai não seria interessante. Olha aí, presentinhos que faz pra todos vocês. Esse aqui é pra você. Ó, eu preciso te dizer um Esse negócio, aqui é desde pra já. você. Obrigado. A gente não achou uma foto Sua. digna sua. Então a gente ainda tá achando uma forma de trazer a sua caneca Porque personalizada. você é low profile sou low- total. Você é muito low A gente se profile, esforçou, tá? Pra encontrar eu uma era foto. extremamente aparecido em 2019, 2020, 2021. Depois eu fiquei... Depois, Então, a última foto que a gente achou de você era muito e antiga. uma foto de lado. Mas o bom é que hoje nós temos novas fotos. Em breve você vai É ter verdade, uma... vamos tirar agora Vai a chegar em sua fotinha. casa também, vou ficar tranquilo. Não, Boa. fique tranquilo que tanto faz. A foto é besteira. Fala presente. Oh, mas esse presente é para agradecer a presença de vocês, terem compartilhado tanto conteúdo de valor com a nossa audiência, até um episódio que sai um pouco do padrão, por tanto arcabouço teórico que a gente conseguiu trazer para cá. Então eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na vida e na operação dessas pessoas. Tenho certeza que eles vão querer continuar acompanhando vocês, então já deixem as redes sociais que vai aparecer na telinha para eles seguirem vocês. Sairei low profile. Prometo. Agora. Sairei. Conta aí, quais são suas redes sociais? Podem ir lá no Instagram, o Danilo Cavalcante. Cavalcante com E. Meu é Elias Rosend. R-O-S-E-N-D. É Rosendo, mas é Rosend. Não tem O. Vai aparecer aí na telinha. Guys, tamo junto. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Foi mesmo, Divertido pessoas pra muito caramba. Valeu, queridas. viu? Obrigada Tamo mesmo. junto. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final desse episódio culto, o que é que a gente tem que fazer agora?
Q-Lovers, não é Qzinhos, é Q-Lovers, que ficaram aqui até o final, que ficaram aqui até o final, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentário, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo episódio, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Tchau!